Olá pessoal, eu sou o seminarista Gustavo e nesse nosso vídeo de hoje nós vamos olhar mais uma vez para as Sagradas Escrituras e olhar para a sua divisão, Antigo e Novo Testamento e as outras divisões dos livros. No vídeo anterior, no último domingo, nós olhamos para a Bíblia na forma de como ela se originou. Nasceu da experiência do povo, da aliança. E assim hoje nós somos convidados mais uma vez a olhar para essa experiência que foi registrada nesses livros e assim perceber como eles foram divididos. Nós temos o Novo e também o Antigo Testamento. A palavra testamento nos revela aliança, um pacto. Por isso, então, o Novo e o Antigo Testamento é a nova e a antiga aliança. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, vemos aí algumas divisões. A primeira delas é os 5 primeiros livros, conhecidos como Pentateuco. Estes livros demoraram mais de 500 anos para serem escritos e eles narram desde a criação do mundo até então o momento em que Deus faz aliança com o povo hebreu. Segunda divisão são os chamados livros históricos. Estes livros compõem a maior parte do Antigo Testamento. Eles narram desde a entrada na Terra Prometida até mesmo antes do nascimento de Jesus. A outra divisão é conhecida como os livros sapienciais e poéticos. Estes livros são muito interessantes porque eles trazem a sabedoria do povo. E é uma sabedoria que não foi adquirida por estudos, por leitura de livros, mas sim uma sabedoria que foi construída a partir de sua vivência. É uma sabedoria e também uma espiritualidade que o povo experimentou no seu dia a dia. Eles, a partir de uma reflexão da vida, puderam transmitir, narrar toda essa espiritualidade de um Deus e também a sabedoria de viver sob a luz dele. O outro grupo de livros é os livros proféticos. Estes livros, então, vêm nos trazer toda a narração dos profetas, aqueles que vieram e anunciaram as lideranças do povo, que é um momento de conversão e também um momento de se voltar para o projeto de Deus. A segunda divisão da nossa Bíblia é conhecido como o Novo Testamento, ou como eu disse, a Nova Aliança. E assim nós primeiro encontramos os evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João. Os evangelhos narram então a vida de Jesus. A palavra evangelho quer dizer boa notícia. É boa notícia de Jesus. Fala então de sua vida, missão, morte e ressurreição. Jesus Cristo é para nós esse sinal de esperança também que quer nos ser comunicado. Por isso, boa nova. O outro grupo é também conhecido como Atos dos Apóstolos. O livro de Lucas, do Evangelho de Lucas e também o Atos dos Apóstolos é um único texto. O Evangelho de Lucas vem nos trazer o caminho de Jesus. E assim, o Atos dos Apóstolos nos traz o caminho então vivido pelos discípulos de Jesus de Jerusalém até Roma. A outra divisão é conhecida como as cartas. Temos as cartas de Paulo, que são sempre endereçadas a uma comunidade, a um grupo de pessoas em específico, e também as cartas católicas. Essas cartas não têm diretamente um endereço, mas sim são para todo o povo. Não é específico para uma comunidade, mas sim para todos, por isso o nome católica, que também quer dizer universal. Por fim, temos o livro do Apocalipse. Este livro foi escrito para iluminar a vida do povo de Deus. Infelizmente, ele é utilizado como terrorismo espiritual, dizendo que ele vai nos relatar como vai ser o final dos tempos, como vai acabar o nosso mundo. Mas, na verdade, este livro não quer dizer sobre previsão do futuro. A palavra Apocalipse não nos fala de previsão do futuro, mas sim revelação. Ele nos revela Jesus Cristo, vencedor da morte, vencedor do pecado, aquele que nos é apresentado como o nosso único Salvador. É importante nós lembrarmos também, depois de olhar para todas essas divisões de livros, que há uma diferença entre as Bíblias católicas e protestantes, pois as Bíblias protestantes elas têm menos 7 livros, pela seguinte questão.
Os livros que contêm a Bíblia protestante, eles são relativos à Bíblia hebraica. E esses outros 7 livros só foram incorporados a ela na tradução dos 70, que é a que a Igreja Católica reconhece como inspirado. Por isso, eles não estão contidos nas Bíblias protestantes. Vale também lembrar que, atualmente, algumas Bíblias protestantes já trazem estes 7 livros e, lembrando aqui, alguns versículos de outros 2 livros. Então, essas Bíblias protestantes agora algumas já trazem esses livros que antes não se continham. Esses livros, então, são chamados por elas de deuterocanônicos. E agora, então, nós vamos para as nossas curiosidades deste nosso segundo vídeo. A primeira curiosidade é que a Bíblia é considerada como um livro santo. Por isso, nós escutamos de muitas pessoas os termos, né? Sagradas Escrituras, Santas Escrituras ou também simplesmente Escritura. De fato, a Bíblia é um livro por excelência. Basta nós lembrarmos aqui primeiramente que ele é um dos livros mais lidos por todas as pessoas. É também um dos livros mais traduzidos. Então nós consideramos também como um livro santo. A segunda curiosidade tem tudo a ver com a primeira, porque ela vai falar deste livro santo que é a Bíblia. Nós consideramos como santo não só porque ele fala de Deus, mas porque também nos propõe um modo de vida de santidade. Ele olha para a nossa realidade e ao nós contemplarmos também os seus livros, nós somos chamados a seguir os ensinamentos, seguir a sabedoria e espiritualidade do povo e assim também aperfeiçoar a nossa vida na santidade. Na terceira curiosidade, nós vemos algo que eu já apresentei no vídeo anterior. Nós vamos lembrar que eu perguntei a vocês, como nós sabemos que a Bíblia que nós temos hoje, a tradução que nós encontramos hoje, é fiel aos escritos originais? Pois bem, a primeira questão é que quando nós pegamos uma tradução, nós pegamos um texto da Bíblia, nós devemos lembrar que a crítica textual, tudo o que acontece ali na compilação, na edição da Bíblia, se tem uma preocupação em olhar o texto original e ver se ele está fiel, né? Essa é a primeira questão da crítica textual. Outra questão que nós podemos lembrar é que desde o princípio sempre houve um cuidado para que não se perdesse o sentido original do texto. Então, embora que nós contemplamos algumas variações, o sentido do texto não é alterado. Isso não altera a mensagem que Deus quer nos transmitir. Em relação às traduções atuais, nós sabemos que há uma preocupação para que sempre se busque do conteúdo original, para que não se perca essa mensagem primeira. Infelizmente, nós bem sabemos que ao longo dos séculos, sempre houve essa tentativa de fazer com que a Bíblia ela tentasse se encaixar na nossa vida, né? Que nós não precisássemos nos conformar a ela, e sim traduzir a Bíblia de forma que ela nos servisse bem. Mas nós precisamos estar atentos, a igreja também sempre esteve atento, para que isso não ocorresse e também assim tirasse o crédito de todas as traduções. Nós chegamos então ao final do nosso segundo encontro. Que alegria ter a sua participação aqui no nosso YouTube. Por isso, se você não curtiu, não deixe de curtir aqui o nosso vídeo, compartilhar e também, muito importante, se inscreva no nosso canal para que você possa nos acompanhar todos os dias aí da sua semana. Lembrando, nós temos um encontro marcado no próximo domingo, a partir das 7 horas da manhã. Agradeço e até a próxima!